Olá, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta. Estou com vocês para mais uma aula de matemática. Vamos lá? E a nossa rotina de hoje, unidade 25, construção de tabuadas, lá na página 200. Atividade 1, na página 201. Atividade 2, na página 202. Atividade 3, na página 203. Desafio, na página 204. E a tarefa, exercícios 1, 2 e 3, nas páginas 204 e 205. Vamos lá? Página 200. Abra sua apostila lá e acompanha comigo a leitura. No título já dá para saber o que a gente vai falar. Tabuadas novamente. Olha como elas são importantes. No caderno anterior, você explorou algumas tabuadas e descobriu regularidades. Lembra? Ai, professora, o que é mesmo essa palavra, regularidades? São coisas que acontecem do mesmo jeito, sempre com aquela mesma característica, né? Dia e noite. Dia e noite. É uma regularidade. Nas tabuadas, a regularidade, a tabuada do 2. Você vai andando de 2 em 2 lá no produto. 0, 2, 4, 6, 8, né? Sempre de 2 em 2. Na tabuada do 3, qual a regularidade? De 3 em 3. Lembraram aí que é regularidade? Então vamos continuar nossa leitura. Você é capaz de lembrar algumas delas? Né? Nós relembramos juntos aqui. Vocês já sabem que encontramos algumas regularidades nas tabuadas, ou seja, coisas comuns ou semelhantes nos produtos das multiplicações. Olha a palavra semelhantes que vocês estudaram com a professora Michelle em língua portuguesa. Tá? Em grupo, expliquem algumas dessas regularidades, né? A professora está falando com a turma de Luan, que é a turma da sala de aula dela, que eles devem explicar para ela o que significa regularidades, né? Que eles já aprenderam nas tabuadas. Na página 200 ainda, continuamos nossa leitura. Maria, Vitória e Felipe explicaram algumas regularidades da tabuada do 2, do 4 e do 5. Veja, olha lá. Na tabuada do 2, todos os resultados, né? Os resultados na tabuada, ele é chamado de produto. Na tabuada do 2, todos são pares, né? Números que você forma grupinhos de 2 em 2 e não sobra nenhum. São os pares. Se dobrarmos a tabuada do 2, ou seja, dobro 2 vezes aquela quantidade, nós teremos a tabuada do 4. Então, olha lá. Se eu sei a do 2, quando eu coloco 2 vezes naquele tanto, eu tenho a tabuada do 4. E a gente chama isso de dobro. Então, o dobro da tabuada do 2 é a tabuada do 4. E na tabuada do 5, a regularidade que existe é que os números terminam sempre em 0 ou em 5. Então, o número 12 tem na tabuada do 5, lá no resultado? Não, porque precisa obrigatoriamente terminar em 0 ou em 5. Então, aqui nós já temos 3 regularidades muito importantes que vocês precisam gravar. Tudo bem? Lá na página 201, continuando, só que agora fazendo atividade. 1. Vamos descobrir a relação que existe entre as tabuadas do 3 e do 6. Para começar, complete com os produtos, ou seja, os resultados, que faltam. Então, vamos lá, olha. Tabuada do 3 e do 6. 3 e do 6, porque nós vamos fazer uma análise, né? Comparar o que acontece em uma, se tem regularidade com a tabuada do 6. Então, vamos lá. Uma vez o 3, igual a 3. E uma vez o 6, igual a 6. Reparem bem, olha. 3, 6. 3, 6. O que aconteceu aqui? Depois eu falo com vocês, mas vamos fazer mais um. AB, olha aqui. 2 vezes o 3, 6. 2 vezes o 6, 12. O que vocês estão percebendo? Olha lá. Quando eu dobro, ó, o resultado da tabuada do 3, eu tenho o resultado da tabuada do 6. Olha, 3 mais 3 não dá 6, certo? E 6 mais 6 não dá 12? Então, o que isso significa, professora? Que há, sim, uma regularidade entre a tabuada do 3 e do 6. Se eu já sei a do 3,
Se eu dobrar aquela quantidade, eu vou saber também a do 6. Igual acontece com a do 2 e a do 4, certo? Continuando. 3 vezes o 3, 9. E 3 vezes o 6? Se é o dobro de 9, mesma coisa que 9 mais 9, ou 2 vezes o 9. Então, quem sabe aqui, ó, vai descobrir aqui. Ou seja, 18. Então, essa é a regularidade que existe. Continuando, lá na D. 4 vezes o 3, 12. E 4 vezes o 6? Para descobrir, eu preciso do dobro de 12. Né? 12 mais 12, 24. Parece que a mente já vai, de repente, lá no 24, né? Conforme você vai estudando, isso vai acontecendo com você também. Mas, para isso, precisa pegar essa tabuada e tentar memorizar e utilizando sempre. E 5 vezes o 3, 15. E o dobro de 15? 15 mais 15, quanto que dá? Isso mesmo, 30. Viu que não é tão difícil? 6 vezes o 3, né? Ou 3 vezes o 6. Parece que a gente já fez algo aqui parecido. Então, nós temos 18. Então, a tabuada é assim. Se você prestar atenção, você já até respondeu aquela multiplicação. E 6 vezes 6, dobro de 18, igual a 36. Números maiores. É um pouquinho mais difícil para fazer assim tão rápido o cálculo mental, tá? Mas se você quiser armar essa continha, esse algoritmo aí no seu caderno ou no espacinho da apostila, assim, também pode, vai facilitar. 7 vezes o 3, ou 3 vezes o 7, é igual a 21. E 21 mais 21? Que fica facinho, né? Ó, 1 mais 1, 2 mais 2. 42. Então, olha, 21, dobro de 21, 42. H, 8 vezes o 3, ou 3 vezes o 8, 24. Já apareceu o 24 ali, né? Tem uma relação também, ó. Tá vendo? Porque 8, olha lá, é o dobro de 4, tá vendo? Então, todas elas têm uma relação entre si. E o dobro de 24? 24 mais 24. Pode fazer aqui, ó, no espacinho da apostila. 4 mais 4, 8 e 2 mais 2, 48. Então, aqui, ó, sempre o dobro. 9 vezes 3, ou 3 vezes o 9. 27. E agora, para fazer um cálculo mental, dá certo. Mas se você não consegue, arma essa continha aqui, esse algoritmo. 9 vezes o 6, 54. 54 é o dobro de 27, 48 é o dobro de 24, 42 é o dobro de 21. Ou seja, a tabuada do 6 é o dobro da tabuada do 3. Tá? 2. Qual a regularidade existente nos produtos do item 1? Essa é a regularidade, né? Que, olha, os produtos da tabuada do 6, né? Olha lá. São o dobro dos produtos da tabuada do 3. O que é produto, professora? É o resultado da continha de vezes, de uma multiplicação, tá? Mas nós precisamos nos acostumar a chamar aqui, ó, de produto, ok? Na página 201, exercício 3. Agora que você já descobriu uma regularidade entre a tabuada do 3 e a do 6, a regularidade, né? Revisando, a do tabuada do 6 é o dobro da tabuada do 3, certo? Complete a tabela com as duas tabuadas. Vamos fazer até o 10. Então, agora, nós faremos ela todinha e dá para comparar o daqui com o daqui. Dá para ver o dobro assim certinho. Vamos lá. Olha, 1 vez o 3, 3. E 2 vezes 3, 6. Essa daqui, eu acredito que vocês já tenham estudado bastante, né? A do 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. 8 vezes o 3, 24. 9 vezes o 3, 27. E 10 vezes 3, 30. Esse 10 é o tanto de vezes que eu tenho que repetir aqui, ó. 10 mais 10 mais 10, né? Ou seja, 3 vezes o 10, 30. Essa é a tabuada.
Ou eu faço ao contrário também, posso colocar o 3 10 vezes. Então, a tabuada é o quê? É uma repetição. E quanto que eu repito? Aí, se for tabuada do 3, você vai repetir 3 vezes esse número, tá? Mas nós já aprendemos isso. Agora, nós vamos responder a tabuada, completar, né, a tabuada do 6 e analisar que é o dobro. O que é dobro? É 2 vezes aquela quantidade. Então, dobro de 3, ou seja, 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12, tá vendo? Que é igual a 2 vezes 6, mas vamos fazer utilizando esse resultado aqui, olha. Dobro de 9, o que é dobro? É 2 vezes o 9, 18, tá? Então, pela tabuada do 3, eu estou descobrindo a tabuada do 6. E eu sei que ela é o dobro dessa. Então, vamos lá. 4 vezes 3 é 12. E 4 vezes 6 é o dobro de 12. O que é dobro? Seria 12 mais 12 ou 2 vezes o 12. E 2 vezes o 12, 24. E o 5 vezes 6? Eu tenho aqui o resultado de 5 vezes o 3, que é 15. Se eu estou trabalhando com o dobro de 15, ou seja, 2 vezes o 15, 30. 6 vezes 6, 36. Eu também posso fazer daqui, ó. Cada linha dessa, eu vou aumentando 6. Olha, 6, 12, 18, 24, 30 mais 6, 36, mais 6, 42. Mas eu preciso olhar também que 42 é o dobro de 21, vendo? Então, tem várias maneiras para se resolver a tabuada. 8 vezes o 6, né? Eu posso pegar o 42 e somar mais 6 aqui. Ou eu também posso olhar aqui no resultado da tabuada do 3, mas eu preciso estar multiplicando o mesmo número. Olha, tá vendo que aqui é 8, aqui é 8? E aqui é o 3, porque é a tabuada do 3, e aqui é o 6. Eu não posso olhar aqui e falar que é o dobro desse. Preciso olhar direitinho na linha, tá? Para resolver a minha coluna ficar correta. Então, vamos lá. 8 vezes o 6, 48. 48 é o dobro de 24. Ou também posso pegar o 42 mais 6 é igual a 48. 9 vezes 6. Posso pegar o 48, somar mais 6 aqui, 54. Ou fazer o dobro de 27. Lembrando que precisa estar alinhadinha essa tabuada, tá vendo? Olha, o 9 aparece aqui e o 9 aparece nessa também. E por último, que é o mais, é bem simples, né? 10 vezes 6 igual a 60. Eu posso fazer dessa maneira, somar 6 aqui no 54, ou se 10 vezes 3 é igual a 30, 30 mais 30 é igual a 60. E por quê? Porque a tabuada do 6 é o dobro da tabuada do 3. O dobro de 30, 60. Certo? Continuando. Agora, lá na página 202. Atividade 2. 1. Vamos descobrir se existe relação entre a tabuada do 8 e as tabuadas do 2 e do 4. O que é isso? Nós precisamos saber se elas têm alguma coisa em comum que nós podemos aproveitar para descobrir o resultado de uma a partir do resultado da outra, né? Esse resultado eu chamo de produto. Então, eu resolvo a tabuada do 2, depois eu analiso a do 4 e depois a do 8. Complete o quadro. Então, vamos lá, olha, tabuada do 2. Uma vez o 2, 2. 2 vezes o 2, 4, e nós vamos de 2 em 2 aqui, porque vocês já conhecem, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Fizemos a do 2. A do 4, vou fazer o começo e vou conversar com vocês, tá? Uma vez o 4, 4 mesmo. E 2 vezes o 4? 8. 3 vezes o 4, 12. Agora, vamos comparar o produto dessa e o produto dessa para nós resolvermos o restante. O 4 é o quê de 2? É o dobro, né? Ó, 2 vezes 2, 4. Quando eu faço multiplicado por 2, eu estou fazendo o dobro. Olha o 8.
4 vezes 2 não dá 8, né? 6, o dobro de 6, 12. Então, elas têm uma regularidade entre si? Tem. A tabuada do 4 é o dobro do produto da tabuada do 2. Então, eu posso olhar aqui, né? Faço a multiplicação por 2, se por 4 ficar muito difícil, e tenho o meu resultado correto. Lembrando, aqui, olha, uma vez o 2 e aqui é uma vez o 4. Elas estão alinhadinhas, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 4, que é o dobro de 8, né? 16. 5 vezes o 4, olha lá, dobro de 10. 10 mais 10, 20. 6 vezes 4, dobro de 12. 12 vezes 2, ou 12 mais 12, igual a 24. Espera aí, professora, tem uma regularidade aqui também, olha. Enquanto aqui nós andamos, né, de 2 em 2, aqui de 4 em 4. Mas a relação entre a do 4 e a do 2 é essa, a regularidade. Do 4 é o dobro de 2. Então, continuando. 7 vezes 4, dobro de 14, igual a 28. 8 vezes o 4, dobro de 16, igual a 32. 9 vezes o 4 é o dobro de 9 vezes o 2, que é 18. 18 mais 18, ou 2 vezes o 18, igual a 36. E por último, 10 vezes 4, olha lá, o dobro de 20, 40. Então, nós já temos duas completas aqui, né, até o 10. E a do 8? Será que existe regularidade entre elas e a do 8? Vamos completar o começo para fazer essa análise? Então, vamos lá. 1 vezes o 8, 8 mesmo. 2 vezes o 8, 16. Já comecei a perceber alguma coisa. 3 vezes o 8, 24. Então, vamos comparar com a do 4. Eu tenho aqui 8, e eu sei que 8 é o dobro de 4. E 16? Será que é o dobro de 8? Sim, porque 8 mais 8 é igual a 16. 24 é o dobro de 12? Sim. Então, se eu fizer 2 vezes 12, eu tenho 24. Então, o que isso significa, professora? Que se eu sei a tabuada do 2, eu completo ela, o dobro do produto, eu vou completar a tabuada do 4. E se eu dobrar esse produto aqui, ó, esses resultados da tabuada do 4, eu tenho os produtos da tabuada do 8, certo? Todos esses, olha, são números pares, ok? Continuando então, 4 vezes 8, 32, é o dobro de 16. 5 vezes 8, 40. Olha aqui, 20 mais 20, 40. Ou 2 vezes 20, 40. 6 vezes 8, 48. Professora, eu posso fazer assim, ó. Eu tenho 8, aí eu somo mais 8 aqui, depois mais 8 aqui? Pode. É uma maneira estratégica de se fazer as tabuadas. Mas vocês precisam, nessa atividade, perceber esse produto, que é dobro desse e o dobro desse, tá? Parece complicadinho, mas não é. 7 vezes 8, 56. Que se você fizer 2 vezes 28, vai dar igual a 56. 8 vezes 8, 64. Olha aqui, ó. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2 é igual a 64, tá? É exatamente o dobro. 9 vezes 8, 72. 36 é metade de 72. Então, 72 é o dobro de 36, tá? 10 vezes 8, 80. Aqui, olha, 10 vezes 4 não deu 40? 40 mais 40, 80. Ou 2 vezes 40, 80. Então, nós descobrimos essa relação entre a tabuada do 8, né, e a do 2 e a do 4. Uma é o dobro da outra, tá? Então, se eu sei a do 2, eu consigo completar a do 4 e também a do 8, certo? Professora, por que você pulou o 7? O 7 vai ter uma unidade só para ela, porque ela não apresenta uma regularidade comum com essas daqui, ó, tá?
Continuando. Lá na página 202 ainda, B. Pode-se dizer que a tabuada do 4 é o dobro da tabuada do 2? Olha lá, nós fizemos tudo isso, foi tudo que nós falamos até agora. Sim, né? A do 4 é, sim, o dobro da tabuada do 2. C. E a tabuada do 8 é o dobro de qual tabuada? Olha aqui, do 8 é o dobro da tabuada do 4. Olha lá, nós vimos agora há pouco. D. Leia a observação de Tereza. Então, vamos lá. Você concorda com a observação da garota? Então, espera aí, vamos ler, né? Se eu dobrar a tabuada do 2, tenho a do 4. Se dobrar a tabuada do 4, tenho a do 8. Vocês concordam com isso? Olha lá. Se eu dobrar essa tabuada do 2, eu tenho a do 4. Se eu dobrar a tabuada do 4, eu tenho a do 8. É isso que ela está falando. Então, você concorda com ela, sim ou não? Será que ela está falando a verdade? Sim, a tabuada do 8 é o dobro do dobro da tabuada do 2. Nossa, professora, que conversa de maluco. Não, ó, analisa comigo. Eu dobrei essa, dobrei a do 2 e obtive a do 4. Aí, quando eu dobro de novo, é o dobro do dobro. Quando sua mãe pega uma coberta e dobra assim, depois ela dobra de novo, aí ela dobra de novo, é o caso das tabuadas. Aí fica em várias camadas aquela coberta. No caso das tabuadas, eu pego a do 2 e dobro, tenho a do 4. Dobro de novo, tenho a do 8, certo? Continuando. Aqui não aparece na sua apostila, tá? É para vocês prestarem bastante atenção, que são explicações que eu farei para vocês agora. Olha aqui. Eu peguei o finalzinho, né, da tabuada. Na verdade, ela não tem final, mas nós paramos no 10, por enquanto no terceiro ano. Tá vendo, ó? Do 6, do 7, tabuada do 8, do 9 e do 10. Percebam que todos esses que eu circulei de vermelho têm uma regularidade também. Olha lá. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, igual a 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. E 10 vezes 10, 100. Todas as vezes que nós chegamos aqui, nos 10 vezes aquele número da tabuada, a gente acha bem facinho e não sabe por quê. Porque na verdade nós estamos multiplicando aqui, ó, por 1, né, ó, 6 vezes 1 é 6 mesmo. E eu apenas acrescentei esse zero aqui. Então, por isso que ela vai ficando tão facilitada. Olha lá, 1 vezes o 7 é 7 mesmo. E como no 10 só aparece um zero, então eu copio esse zero aqui. Então, quando nós estamos multiplicando por 10, o nosso cérebro já faz automaticamente por 1 e a gente acrescenta um zero. Por isso que chega no final e fala, não, professora, essa aqui eu já sei. E sabe mesmo, é porque fica muito facilitado. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Olha lá, o mesmo acontece quando multiplicamos por 100 e por 1000. Professora, existe a tabuada do 100? Existe. E do 1000? Também. A tabuada ela não tem fim, porque os números são infinitos. E quando chega no quarto ano, vocês utilizaram bastante essa multiplicação por 100 e por 1000, tá? Então, vamos lá para a nossa dica. 2 vezes 100 igual a 200. Olha o que o nosso cérebro faz, ó. 2 vezes 1, 2. 100 não tem 2 zeros aqui? Só copiar para cá, ó. Tá? Então, não dá trabalho para fazer esse tipo de cálculo mental. 30 vezes 100. Nossa, olha que tabuada gigantesca. Mas você vai fazer assim, ó. 3 vezes 1, 3 mesmo. E vai contar quantos zeros aparecem aqui, ó. 1, 2 e mais um, 3. 3 zeros. Ou também, aqui tem uma outra maneira, olha. 1 vez o 30 e acrescenta 2 zeros no 100, tá? 45 vezes 100. Então, como a gente resolve? 1 vez o 45, 45 mesmo. Quantos zeros tem aqui no 100? 2. Então, eu copio os 2 zeros aqui. Olha como fica fácil. E agora por 1000. 1 vez o 1000, 1000 mesmo.
Mas 54 vezes 1000 já dificulta, né? Ou não. Olha lá. Uma vez o 54 é 54 mesmo. E aí eu olho lá no 1000. Não tem 3 zeros? Olha, 1, 2, 3. Então, eu vou copiar aqui no meu produto, no resultado, 3 zeros do 1000. Igual a 54.000, tá? 31 vezes 1000. Ai, professora, será que eu vou conseguir isso? Vai. Por quê? Tapa lá, olha, e faz. Uma vez o 31, 31 mesmo. Quantos zeros tem aqui no 1000? 3. Então, olha, 1, 2, 3. 31 vezes o 1000, 31.000. Olha como fica facinho, dessa maneira. Página 203, continuando as nossas atividades da apostila. Agora, atividade 3. 1. Utilize o que você aprendeu sobre a tabuada do 6 e do 8 e o cálculo mental para realizar as multiplicações dos quadros a seguir. Então, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, nós vamos utilizar agora e daqui a pouco na próxima atividade. Temos o quadro A e o quadro B, o quadro C e o quadro D, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 6? 24. Pode olhar naquela tabelinha, professora? Pode. Tá? 4 vezes 30, e aqui? Olha, tampa o zero. Então, 4 vezes 3, nós já temos que é 12. Acrescentando um zero, 120. Então, tá vendo aqui, olha? Qual foi a diferença? 4 vezes 3 e aqui 4 vezes 30. Eu acrescentei o zero que estava aqui na multiplicação. Esse é um cálculo mental para facilitar a nossa vida. 4 vezes 6, 24. E 4 vezes 60? Então, eu tampo esse zero e faço 4 vezes 6, que eu já sei que é 24. Acrescentando um zero, 240. Então, olha lá, ó, 24, 240. A diferença é de um zero, mas na verdade aqui, olha, eu passei para casa da dezena na multiplicação, tá? 4 vezes 300, ai, agora eu não sei, sabe? Tampo zero. 4 vezes 3 nós fizemos aqui, olha, 12. Então, coloco 12 e acrescenta 2 zeros. Então, nós temos aqui, olha, 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 300, 12, acrescentei 2 zeros, é igual a 1.200. Então, você vai trabalhando, acrescentando os zeros de acordo com o que aparece aqui na multiplicação. 4 vezes 600, vamos voltar lá no 4 vezes 6, 24. Depois eu vou acrescentar 2 zeros, igual 2.400. Viu como fica simples? Então, vamos fazer agora o próximo. Quadro B. 2 vezes 3, 6. 4 vezes o 3, 12. 8 vezes o 3, 24. Agora, e 2 vezes 30? Nós não fizemos aqui, olha, 2 vezes 3 igual a 6? Tampa o zerinho lá. Então, nós já sabemos dá 6 aqui. E acrescenta um zero que está lá na multiplicação. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 30 igual a 60. Tá? 4 vezes 30. Tampa o zerinho. 4 vezes 3, 12. E vai acrescentar um zero. Igual a 120. Mesma coisa. 8 vezes 30. Ó, procura lá. 8 vezes 3, 24. E acrescenta um zero no produto. 240. Quadro C. 7 vezes 2 igual a 14. 7 vezes 4 igual a 28. 7 vezes 8, 56. Ah, professor, olha aqui a tabuada do 7, né? Mas depois nós vamos estudá-la um pouquinho mais. 7 vezes 20, 140. Por quê? Porque se eu fiz 7 vezes 2 é igual a 14, aqui, 7 vezes 20, eu acrescentei um zero da multiplicação, tá? E nas outras a mesma coisa. 7 vezes 40, 280. 7 vezes 80, 560. Então, eu vou fazendo aqui, olha, tá vendo? Acrescentando um zero no produto. Quadro D. 3 vezes 7 igual a 21. 6 vezes 7, 42. 30 vezes 7,
Então, eu uso essa estratégia novamente. Olha, 21 e acrescento 0, 210. 60 vezes o 7, olha lá. 42 e vou acrescentar um 0, 420. 300 vezes 7. 3 vezes 7 eu sei que é 21. Então, eu vou acrescentar mais 2 zeros, igual a 2.100. E por último, 600 vezes 7. Então, eu já fiz aqui, olha, 6 vezes 7, 42. Então, 42 e acrescento mais 2 zeros, 4.200. Certinho? Mais um quadro que é para completar da mesma maneira, olha. Complete a primeira linha de cada quadro, depois analise o que obteve na primeira linha e complete as demais. Você pode usar sua tabela de multiplicação. Então, vamos lá. Quadro A, 5 vezes 5, igual a 25. Quadro B, 2 vezes 9, perdão, vamos fazer o primeiro quadro A e depois a gente faz o restante. A professora se equivocou. Quadro A, 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 50? Eu vou apenas acrescentar um 0, né? Então, 250, ó. Vendo? E agora, como é 5 vezes 500 e aparecem aqui 2 zeros, eu vou acrescentar 2 zeros lá no produto. Então, 5 vezes 5, 25, com mais 2 zeros, 2.500. Agora está ok. Quadro B. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 90, eu vou utilizar esse resultado e vou acrescentar um 0, igual a 180. E aqui, 2 vezes 900, eu vou usar esse mesmo produto e vou acrescentar 2 zeros, tá? 1.800. E o quadro C, 5 vezes 7, 35. E 5 vezes 70? Você já conseguiu aprender? Eu acho que sim, então vamos lá. Eu vou utilizar o mesmo produto e acrescentar um 0, 350. 5 vezes 700, eu vou utilizar o mesmo produto, só que desta vez eu vou acrescentar 2 zeros, 3.500. Ok? Continuando. Agora, lá na página 204, né, já estamos finalizando a nossa aula, nós faremos um desafio. Use a régua para ligar os pontos e reproduzir a figura. As figuras, né? Porque mais de uma. Então, como que eu vou fazer isso, professora? Olha lá. Vocês estão vendo que aqui, na primeira, aparece a figura completinha, né? Aqui também. Na segunda, né, no segundo quadrinho aqui, aparece a mesma figura, só que ela está pontilhada. Então, o que que nós precisamos fazer aqui? Utilizar uma régua. Vou colocar o bastãozinho, olha lá, tá vendo? Ó? Você vai segurar a régua com essa mão e a mão que você escreve, você passa o lápis de escrever, tá vendo? Desce a régua e passa outro traço no pontilhado. Não pode sair fora dos pontinhos. Depois você vai virar a sua régua e vai passar aqui, ó. Com uma mão você apoia e a outra você faz a reta. Com essa mão você apoia e com essa você traça a reta. Ai, professora, mas eu sou canhoto, então você vai fazer o contrário. Apoia com essa e traça com essa mão. Vai virar sua régua assim, na diagonal, e vai traçar aqui, ó. Tá vendo? Vai traçar esta. Vai descer a régua assim, apoia com uma mão e risca com a outra, ok? E embaixo, a mesma coisa. Quando chega aqui, é a mesma figura, que aqui está pontilhada, aqui também está pontilhada, mas ela tem menos pontos, para vocês irem treinando a firmeza da mão para poder fazer um segmento de reta, tá? Então, você vai fazer o mesmo traçado desta, só que agora tem menos ponto. E quando chega aqui, você já vai estar fera no traçado, e aí tem menos pontinhos ainda, tá vendo? Mas você vai deixar igual à primeira figura. E a 2, aqui, a segunda figura, mesmo caso, tá? Primeiro, você vai fazer essa aqui, tá vendo? Uma retinha menor, vem para baixo, traça aqui, e depois você vai virando a sua régua, seguindo sempre os pontinhos. Eu não posso fazer uma reta aqui, porque aqui, ó, não aparece pontos, tá? Então, vai colocando ela direitinho. Se não deu, vai ajeitando para ficar igualzinha a essa, tá?
Se você precisar, você pode vir aqui, treina, vem aqui, faz igualzinha. Essa é igualzinha a esta, que é igual a esta, só que ela tem menos pontinhos e aqui tem menos ainda. Então, essa daqui, se você não prestar atenção, fica torto. Mas tenho certeza que vai dar certo. Olha, um ponto, outro ponto. Tracei, parei aqui. Não posso continuar o segmento de reta onde não aparece ponto, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como eles vão ficar e vocês vão fazer com bastante cuidado. Olha lá. Tracei a primeira, depois fui traçando. Olha lá. Aqui, a mesma coisa, só que tem menos pontinhos. Tudo com o uso da régua. Se você fizer a mão livre só ligando os pontos, não vai dar esse resultado, tá? Vai ficar tremida a figura. Depois a próxima, olha lá. Com segmentos de reta menorzinhos, tá vendo? Depois começa a fazer a outra parte. Terminou a primeira, vem para essa, prestando sempre atenção que chegou no ponto, eu paro, ó. Depois embaixo, vou fechar, né, parecendo um quadradinho, diagonal, e agora vou fazer o triângulo de fora. E aqui, a mesma coisa. Liguei, de baixo, de cima, de um lado, do outro, e a diagonal do meio e o triângulo lá de fora, tá? Esse é o nosso desafio. Capricha para mandar uma foto, olha, caprichada para a professora. E chegamos na tarefa. Vocês farão algumas atividades da tarefa e eu ajudarei vocês. Eu vou fazer uma explicação, tá, dessa tarefa. 1, 2 e 3 nas páginas 204 e 205. Então, vamos lá, olha. Em casa. 1. Vamos usar a reta vazia para fazer as multiplicações. Lembre-se de que na reta vazia, você é quem faz a numeração com suas estratégias de cálculo. Então, a professora vai passar uma dica de uma estratégia de cálculo, tá? Veja como Vitória fez 3 vezes 7. Então, ela fez, olha, um traçado, um segmento de reta, e ela começou aqui do zero, tá vendo? Zero bem encostadinho aqui no ponto, e ela foi, ó, dando pulinhos de 7 em 7, ó. 7, 14, mais 7, 21. E aí ela colocou aqui ao lado a escrita matemática, tá? Então, é a mesma coisa que nós faremos aqui, ó. Construa uma reta vazia para cada multiplicação e escreva os produtos, ou seja, os resultados obtidos. Olha lá na A. Traça um segmento de reta. Aqui, no caso, é 4 vezes 3. Então, olha lá, eu vou marcar o início dessa reta e depois eu vou marcar as mesmas distâncias nessa tabuada. Olha lá, 0. E eu vou dar pulinho de quanto mesmo, hein? Olha lá, de 3, porque aqui, ó, tabuada do 3. Então, ó, 0, dei um pulão de 3, cheguei no 3. Mais 3, 6. Mais 3, cheguei no 9. E mais 3, cheguei no 12. Parei, porque eu já encontrei o meu resultado. Então, quantos pulos eu precisava dar aqui? 4 pulos de 3 em 3. Então, eu venho aqui do zero, ó. 1, 2, 3, 4 pulos. Cada pulo desse é uma distância de 3. Então, 3, 6, 9, 12. O que isso significa? Que 4 vezes 3 é igual a 12, tá? Então, essa tarefa vocês farão dessa mesma maneira, começando pela reta e vai fazendo as marcações, tá? Nós chegamos ao final de mais uma aula. Se vocês precisarem, podem rever a videoaula, façam todas as atividades e encaminhem fotos para o professor ou professora. Tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.